Oi, pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Mariana e hoje, gente, nesse bloco, nós vamos falar sobre o regime jurídico administrativo, né, que a gente vem falando dele ao longo dos blocos passados, mas hoje a gente vai dar uma atenção maior, tá? E vamos falar também sobre os poderes da administração, ok? Então, vamos lá. Gente, regime jurídico administrativo. Pessoal, a administração pública, em razão dela ser regida por um ramo de direito público, como nós já vimos, ela obedece a certas regras específicas que colocam essa administração pública acima de nós particulares, tá? Então, via de regra, tá? A administração pública e os particulares estão numa posição de desigualdade, porque ela é mais forte, ela é mais poderosa em razão dessas regras específicas que se aplicam à administração pública. E essas regras específicas que se aplicam à administração, elas fazem parte, então, do chamado regime jurídico administrativo. Gente, o regime jurídico administrativo, ele é aplicável aos órgãos, é aplicável às entidades e às atividades da administração pública. Essas regras especiais, elas conferem à administração pública poderes, conferem prerrogativas, tá? Prerrogativas especiais que os particulares não têm. Então, por exemplo, a administração pública, ela tem o poder de confiscar um bem de um particular. É isso mesmo, ela pode simplesmente ir lá, pegar o bem, não vai pagar indenização nem nada, ela simplesmente vai e confisca o bem de um particular. E aí vocês devem estar me perguntando, pô, mas a gente não viu isso lá nos princípios, no princípio da supremacia? Viu. Exatamente, só que aqui eu estou trazendo para vocês que, e vocês vão ver de fato que é verdade, comprovando como esse princípio da supremacia e da disponibilidade, eles são os pilares do regime jurídico administrativo, tá? E esse poder, pessoal, garantido à administração pública através do regime jurídico administrativo, e aí vocês também já sabem, vem acompanhada de um dever que a mesma administração pública deve cumprir. Isso significa, gente, que para todo poder conferido à administração, existe um dever que ela deve cumprir, ok? Por isso, gente, que se diz o nome correto que a doutrina nos apresenta, é que a administração pública possui poderes, deveres, é isso mesmo, poderes, tracinho, deveres, é exatamente isso. A administração possui poder, dever de fazer alguma coisa, porque gente, não vive sem o outro, tá? O poder que a administração pública recebe, o poder que faz com que ela fique acima de nós, ele é instrumental. Ele existe apenas e tão somente para garantir o dever da administração que é imposto por lei. Tá bom, gente? Então, é por isso que nas primeiras aulas eu comentei que o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade são os pilares do regime jurídico. A administração tem poder, dever. E mais importante, né, gente? Não se utilizam esses poderes em benefício próprio, ok? Mas sempre em benefício da coletividade, sempre em benefício ao interesse público, tá? Então, os poderes são instrumentais, nunca se esqueçam disso, é esse o termo que vocês têm que usar, tá? Bom, mas quais são, então, estes poderes da administração? Vamos olhar na tela comigo quais são? Nós temos o poder vinculado,
nós temos o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder normativo ou regulamentar, tanto faz, e por fim o poder de polícia. São 6 poderes da administração. E aqui, gente, é muito fácil confundir o poder hierárquico com disciplinar. A gente vai ver isso depois, tá? Mas então, bastante atenção, porque as bancas, né, as provas, elas geralmente pegam nesse ponto, em confundir o que é poder disciplinar com o que é poder hierárquico, ou ainda o que é poder disciplinar com o que é poder de polícia, tá? Muito bem. Então vamos falar sobre o poder discricionário e o poder vinculado ao mesmo tempo, porque um é o oposto do outro, aí fica mais fácil estudar, tá bom? Gente, o poder discricionário, tá? A discricionariedade da administração pública é a liberdade que essa administração pública tem de conceder ou não alguma coisa ao particular, tá? Ao administrado. Então, eu vou lá, peço alguma coisa para ela e ela tem a liberdade de escolher se me concede ou não. E essa liberdade de escolha vai ser pautada em 2 pontos específicos que se fala muito, que são relacionados ao poder discricionário. Gente, essa liberdade, ela está relacionada com a conveniência e a oportunidade da administração pública em dar, em deferir alguma coisa ao particular. Então, a administração, ao analisar esse pedido, tá? Se ela tiver poder discricionário em relação àquele pedido, ela vai analisar a conveniência e a oportunidade. Ela vai ver, é conveniente eu conceder esse pedido? É oportuno eu conceder esse pedido? Tá bom? Se sim, ela concede, se não, ela simplesmente nega, tá? Exemplo clássico de poder discricionário, pessoal, porte de arma. Eu quero ter porte de arma e aí eu vou lá e peço para a administração pública. Olhem as 2 situações. Então, eu moro na cidade, tá? Eu sou advogada, mas não trabalho com nada criminal. E eu simplesmente quero ter porte de arma porque eu gosto, porque eu acho bonito, enfim, eu acho legal. Só que eu já tive alguns problemas psicológicos, eu já tive questão de agressividade e tal, que tá tudo lá registrado. Eu já fui tratada, tá tudo bem. Eu vou lá e peço. A administração vai olhar tudo. Ela vai falar, ela precisa da arma? É preciso? Para que ela vai usar? Ela tem condições psicológicas de ter uma arma? É conveniente dar o porte de arma para essa pessoa? Ou de repente, por exemplo, eu sou segurança privado, tá? Eu tenho uma profissão, eu exerço segurança privada e eu preciso de uma arma para me proteger, porque é isso que eu faço, como profissão. Aí eu vou lá e não tenho problema nenhum, passei em todos os testes psicotécnicos possíveis e imagináveis, eu vou lá e peço. E da mesma forma ela vai avaliar a conveniência e oportunidade de me dar esse porte de arma, tá bom? Muito bem. Gente, aqui uma coisa muito importante que as bancas também sempre pegam. O poder discricionário, gente, ele está atrelado à lei. Lembram-se que eu falei para vocês nas primeiras aulas que tudo que é ligado à arbitrariedade, que relaciona a arbitrariedade como algo bom, está errado? Pois é. Isso é muito utilizado aqui no estudo do poder discricionário. Por quê? Apesar da administração ter a liberdade de escolha, ela está limitada pelo que a lei diz. Quem vai me dar a liberdade de escolha entre escolher A e B é a lei. Então eu não posso realizar uma análise, eu não posso realizar uma escolha fora daquilo que a lei está me dizendo, que eu posso fazer, tá? Então, gente, qualquer escolha fora dessa moldura que a lei me dá para escolher é arbitrário, ok? Tudo que a administração faz que está contrária ou está fora daquilo, do universo do que a lei manda,
é arbitrário e não pode. É nulo. Qualquer ato arbitrário da administração pública é nulo, porque está violando o princípio da legalidade, tá? Isso é muito pedido aqui quando a gente fala de poder discricionário, tá bom? Esse é o poder discricionário, então. É a liberdade, é a oportunidade e conveniência da administração avaliar se me dá um pedido ou não. E o poder vinculado, pessoal? O poder vinculado é o extremo oposto do discricionário. Ele é o contrário. No poder vinculado, não há liberdade de escolha para a administração. Se eu vou lá, faço um pedido, comprovo que cumpri todos os requisitos em lei, a administração vai lá e tem que me deferir obrigatoriamente, porque a lei fala que sim, tá bom? A administração é obrigada a deferir o pedido do particular, se esse particular comprovar, é claro, que cumpriu todos os requisitos que a lei mandava. Exemplo clássico de poder vinculado, aposentadoria. Se eu chegar no poder público e falar, eu cumpri todos os requisitos necessários para me aposentar, ela vai lá e é obrigada a me conceder a aposentadoria, tá? Tranquilo, né, pessoal? Vamos olhar então na tela comigo, só para relembrar. Então, o poder discricionário, liberdade de atuação da administração nos limites da lei, juízo de conveniência e oportunidade. Por outro lado, o poder vinculado, falta de liberdade da atuação da administração que deve conceder o direito ao particular se esse cumprir os requisitos legais. Não há juízo de conveniência e oportunidade, beleza? Vamos fazer um exercício então, só para guardar. São elementos nucleares do poder discricionário, passíveis de valoração pelo agente público. Olha lá, conveniência e oportunidade, é aquilo que eu falei para vocês. Não é forma e competência. Gente, todas as outras, pessoal, forma e competência, sujeito, finalidade, mérito, tudo isso é relacionado ao ato administrativo, a gente vai ver. Mas o elemento nuclear do poder discricionário, como eu falei para vocês, é a conveniência e a oportunidade, ok? Tá aí, então, gabarito letra A. Bom, passado os dois primeiros poderes, nós temos o chamado poder hierárquico. E aí vocês já vão poder ir acompanhando comigo na tela, tá bom? Eu vou falando, vocês vão olhando. Bom, o poder hierárquico, pessoal, ele está relacionado com a estrutura, com a organização estrutural da administração pública. Lembram-se que na primeira aula eu falei para vocês, imaginem a administração pública como uma grande empresa dividida em vários departamentos, cada qual com a sua competência? Pois é, dentro de uma grande empresa não existe uma relação hierárquica, eu não me submeto ao meu chefe, eu sou uma advogada que se submete ao meu gerente, que se submete ao diretor, que se submete ao vice-presidente, que se submete ao presidente, certo? Isso é uma relação hierárquica. Aqui é a mesma coisa, é uma relação, volta lá para mim, por favor, é uma relação de coordenação e subordinação entre agentes públicos, tá? Relação de coordenação e subordinação. Toda vez que vocês lerem relação de coordenação e subordinação, vocês sabem que é poder hierárquico. O poder hierárquico, olha lá, também nos dá possibilidade de avocação e delegação de atribuições. Como assim? Gente, delegação. O que acontece? Pensem comigo ainda nessa ideia de grande empresa. O meu chefe tem várias responsabilidades, correto? E ele vai lá e me delega algumas. Fala, Mariana, você vai ficar responsável por esses pontos. Isso é normal. Essa é a regra geral. Delegar é a regra geral, tá? Quais são as exceções? Quais os casos em que eu não vou poder delegar? Olha na tela comigo de novo. Não será objeto de delegação. Está lá no artigo 13 da Lei 9784. Não pode ser objeto de delegação. Edição de atos de caráter normativo,
decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, gente, a regra geral é a possibilidade de delegar. Porém, o artigo 13 da Lei 9784 nos traz 3 exceções. Então, edição de lei, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos e matéria de competência exclusiva, tá? Essa delegação, gente, ela tem que ser parcial, né? Eu detenho a responsabilidade e delego o operacional para o meu subordinado, certo? Na verdade, a responsabilidade é minha e eu delego parte dela para o meu subordinado, tá? Ela também tem que ser temporária, ok? E ela pode ser revogável a qualquer momento. Então, eu posso simplesmente falar, não, deixa aqui que eu faço. Novamente, não precisa fazer, você está liberado dessa obrigação, tá? Mas também nós vimos lá no slide que é possível o poder hierárquico, ele garante também a avocação. O que é a avocação? Ao contrário da delegação, a avocação é quando o chefe tira obrigações, né, que são de competência do subordinado dele. Então, tem o subordinado com as suas competências, eu, chefe, vou lá e avoco aquelas competências para mim, ok? Ao contrário da delegação, gente, a avocação tem caráter excepcional, tá? Ela não pode acontecer sempre. Eu, chefe, não posso simplesmente toda hora avocar a competência do meu subordinado. Somente ela vai acontecer por motivos relevantes, ela tem que ser motivada. Eu tenho que motivar porque eu estou avocando responsabilidade do outro. E da mesma forma que a delegação, ela tem que ser temporária, tá? Vamos fazer um exercício então, na tela. João da Silva é o chefe do departamento de pessoal de uma secretaria de Estado. Recentemente, José da Silva... tá errado o nome, mas tudo bem, depois a gente arruma. Mas é João, tá? Recentemente, João da Silva avocou a análise de determinada matéria constante de processo administrativo inicialmente distribuído a João de Souza, seu subordinado, ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com prioridade por aquele servidor. Bom, então nós temos o José da Silva, que é o chefe do departamento, tá? Volta lá para mim, por favor. João da Silva é o chefe do departamento. Nós temos o João de Souza, que é o subordinado, certo? O João de Souza tinha como competência tratar sobre um processo administrativo. Aí o chefe viu que ele não estava tratando com a atenção requerida, foi lá e avocou a competência daquele subordinado. Bom, ao agir assim, José da Silva fez uso do poder hierárquico, poder disciplinar, discricionário, teoria dos motivos determinantes. Pelo amor de Deus, né? Sempre tem uma alternativa que não tem nada a ver. Aqui, é claro, gente, nós estamos falando do poder hierárquico. É o chefe que avoca uma atribuição de um subordinado tranquilo, né? Uma relação de hierarquia. Tá bom? Facinho. Muito bem. O próximo, gente, poder que nós temos aqui na administração pública é o poder regulamentar, ou também chamado de poder normativo. Tanto faz, regulamentar ou normativo. Gente, o poder regulamentar ou poder normativo é a competência para editar atos normativos. É a competência, não é lei, hein, gente? Não é lei. Lei é só lá no poder legislativo. Atos normativos são portarias, são decretos, são instruções normativas, são regulamentos, tá bom? É a competência para editar atos normativos. Só que, como eu acabei de falar, a administração pública, ela não tem o poder de criar, certo? Ela não tem o poder de inovar na ordem jurídica. O único poder que inova na ordem jurídica, que traz coisas novas para o ordenamento jurídico, é o poder legislativo. Muito bem, então, como assim? Ela cria normas, porém não inova?
Então, qual que é o sentido dela criar normas se não é para inovar? Gente, os regulamentos, né, os atos normativos exarados, feitos pela administração pública, eles existem exclusivamente para detalhar uma lei que já existe, ok? Para facilitar a sua interpretação, para possibilitar a sua execução, tá bom? Da melhor forma. Então, olha lá na tela comigo, o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Este artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que nos traz que os atos normativos expedidos pela administração pública, eles servem apenas, olha lá, para a fiel execução da lei que já existe. Seja para interpretar, seja para de fato executar, seja para clarificar uma lei, tá bom? Por exemplo, então, para ficar mais claro, o Estatuto dos Servidores fala que de tempos em tempos o servidor vai ser promovido, tá? É uma lei, certo? O Estatuto do Servidor é uma lei. Então, ela fala que haverá promoção. Bom, mas como? Como eu vou ser promovido? Quais os critérios para eu ser promovido? Vem um regulamento, vem um ato normativo da administração pública que vai detalhar os critérios dessa promoção, como ela ocorrerá, qual o tempo de promoção, né, se há tempo entre uma e outra, para qual cargo eu vou, qual salário que eu vou ganhar. Ela detalha a ordem da lei que é de promoção, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Bom, gente, o poder regulamentar, ele é controlado, seja pelo poder legislativo, seja pelo poder judiciário. Como assim? Em primeiro lugar, poder legislativo. Se a administração pública, ela editar um ato que não esteja dentro desse caráter aqui de execução da lei, de interpretação da lei, ela está exacerbando a sua competência, correto? Ela está agindo além da competência trazida pelo poder normativo, ok? Nesse caso, o que acontece? Pode acompanhar na tela comigo. O artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, fala: é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Gente, qualquer ato que exorbitar do poder regulamentar, ou seja, qualquer ato que não for para a fiel execução da lei, que não for para a sua aplicação, o Congresso pode ir lá e sustar aquele ato, tá bom? Ele pode ir lá sustar o ato normativo. Mas aí também nós temos o controle judiciário. Se aquele ato normativo, ele for contra a lei, se ele for ilegal, então, nesse caso, o poder judiciário, sempre provocado, é claro, ele pode ir lá e anular aquele ato normativo. Então, gente, o poder legislativo, o Congresso Nacional, ele vai sustar o ato, tá, que exorbitar da competência do poder regulamentar, e o controle judiciário, o poder judiciário, vai anular o ato se ele estiver ilegal, tá bom? Claro, sempre provocado nesse segundo caso, beleza? Bom, gente, o próximo poder é o chamado poder disciplinar. Aqui a gente também pode ir acompanhando na tela. O poder disciplinar, pessoal, é o poder de punir da administração pública. Mas essa punição, ela vai ser destinada a agentes públicos
ou pessoas que tenham um vínculo jurídico específico com a administração pública. Gente, essas pessoas com vínculo jurídico específico não são agentes públicos, mas, por exemplo, são alunos de uma escola pública, são empresas que contratam, tá bom? Então, o poder disciplinar, e isso é muito importante, ele visa somente punir agentes públicos e pessoas com vínculo jurídico específico à administração. Não é qualquer pessoa que estiver passando na rua. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente for ver o poder de polícia, isso vai importar. Poder disciplinar, gente, é um ato vinculado. A discricionariedade fica somente quanto à graduação da penalidade. Gente, aconteceu um fato previsto na lei, tá? O servidor cometeu uma infração prevista na lei, ele deve ser punido. Então, é um ato vinculado. Poder disciplinar é ato vinculado. E por que que eu estou reforçando? Também porque no poder de polícia isso vai mudar. E também o poder disciplinar deve ser motivado, tá? Então, ocorreu a infração, eu tenho que punir, a discricionariedade fica enquanto à graduação da pena que eu vou aplicar àquele servidor, e aquela punição ela tem que ser motivada sem exceção. Sem exceção, tá bom? Vamos fazer um exercício então? Olha lá, a aplicação da penalidade de advertência ao servidor público infrator por sua chefia imediata é ato administrativo que expressa a manifestação do poder. Olha aqui como a banca gosta de confundir. A aplicação da penalidade de advertência ao servidor público infrator por sua chefia imediata. Gente, agora que a gente está olhando de forma separada as matérias, fica fácil. Só que quando você está lá na hora da prova, olhando um monte de matéria, tudo misturado, é muito fácil de errar. A pergunta, ela traz uma confusão entre o poder disciplinar e o poder hierárquico. Você fala, poxa, chefia imediata, aplica a penalidade, pode ser poder hierárquico. Não, gente. Poder hierárquico só relacionado com estrutura, tá bom? Aqui o poder disciplinar é que é relacionado com a punição. Então, olha lá na tela comigo, poder hierárquico, regulamentar não, a gente sabe, de polícia, disciplinar. Aqui também, mais uma coisa, muitas vezes, é que a gente não aprendeu ainda de polícia, muitas vezes confunde com poder de polícia, que também é um poder sancionatório, tá? Mas toda vez que há punição de agente público, aqui nesse caso em razão de uma infração, será poder disciplinar, tá? Muito bem. Então, letra correta, letra D, tá? Bom, mas para finalizar aqui, só também eu vou me estender um pouquinho nessa aula, só para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Vamos falar sobre o poder de polícia, ok? O poder de polícia é o último poder da administração. Aqui vocês já podem ir acompanhando comigo também na tela. Deixa eu já abrir tudo para ficar mais fácil. Opa, pronto. Gente, o poder de polícia, primeiro de tudo, vocês não podem confundir a polícia administrativa, que é essa que a gente está falando agora, com a polícia judiciária. A polícia administrativa, gente, ela foca em infrações administrativas, tá bom? A polícia judiciária, ela foca em infrações penais. Então, enquanto a polícia administrativa, ela olha, por exemplo, alimentos vencidos, ela vai fazer uma ação, a vigilância sanitária vai olhar se os estabelecimentos estão usando o alimento vencido ou não, isso é uma infração administrativa, a polícia judiciária vai avaliar, por exemplo, homicídio, tá? Roubo, enfim, são infrações penais, tá? Bom, volta na tela comigo então. O poder de polícia, gente, ele também é limitador, condicionador e é restritivo a direitos de liberdade de propriedade em prol do interesse público. Bom, galera,
Uma coisa que tem que ficar claro, o poder de polícia se aplica a todos os particulares. Diferentemente do poder disciplinar que visa o agente público, aqui não, visa a todos. Eu volto no exemplo que eu dei lá no princípio da supremacia, que eu quero construir um prédio de 20 andares perto do aeroporto. Quem é que vai me impedir? É o poder, é o exercício do poder de polícia da administração pública. Ela vai me impedir porque ela vai limitar o meu direito de propriedade nesse caso, fundamentada no princípio da supremacia do interesse público, tá bom? Então ela vai condicionar, ela vai limitar, ela vai restringir o meu direito de liberdade, o meu direito de propriedade, em prol do interesse público. E aqui para todos os particulares, tá bom, gente? Bom, esse poder de polícia, ele pode ser tanto preventivo quanto repressivo. Então, preventivo, por exemplo, é a anuência da administração pública antes da prática de um ato. Então, para eu fazer alguma coisa, eu preciso da anuência dela, tá? Então, uma licença ambiental, por exemplo. Eu quero construir um prédio e eu preciso de uma licença ambiental. É um exemplo de exercício preventivo. Ou repressivo, também com aplicação de sanções. Nós temos multas administrativas, nós temos interdição de estabelecimentos, demolição de construções. Por isso que geralmente ele é confundido com disciplinar. Tanto disciplinar quanto o poder de polícia, eles podem aplicar sanções, tá? Bom, em relação à delegação, gente, delegação do poder de polícia. O poder de polícia, ele é um poder exercido pela administração direta. A gente vai ver isso depois, mas ele é exercido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Bom, o poder de polícia, ele só poderá ser delegado para pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Eu sei que a gente não estudou isso ainda, mas guardem essa informação com vocês. O poder de polícia, ele será delegado somente às pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta, como as autarquias e as fundações, tá bom? As autarquias e as fundações, pessoas jurídicas de direito público, elas vão exercer o poder de polícia delegado. Ele jamais poderá ser delegado, seja para um particular ou seja para uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Por fim, atributos, gente. Nós temos em primeiro lugar a discricionariedade. Lembra-se lá no poder vinculado, lembram-se lá no poder disciplinar que eu falei que era um ato vinculado? Aqui o poder de polícia, ele é discricionário, ok? Oportunidade, pode pôr na tela comigo, oportunidade e conveniência no que fiscalizar, quais sanções serão aplicadas e qual graduação. Também existe a autoexecutoriedade. O que significa isso, gente? É a imposição direta de sanções sem antes passar por prévia autorização judicial. Então, eu não preciso pedir autorização do juiz para aplicar uma sanção derivada do poder de polícia, tá bom? Eu vou lá, simplesmente aplico. Por fim, coercibilidade, pessoal. As sanções, elas podem ser impostas de forma coativa, eu posso usar a força para aplicar a sanção derivada aí da autoexecutoriedade, tá bom? Então, gente, enquanto o poder disciplinar pune agentes públicos e pessoas vinculadas à administração, o poder de polícia pune pessoas externas à administração, tá bom? Não se esqueçam disso. Vamos fazer um exercício, então, para finalizar. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor deflagra uma operação visando apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com a validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento interditado, sem qualquer decisão prévia
do Poder Judiciário. Assinale a alternativa que indica o atributo do poder de polícia que justifica as medidas tomadas. Então, coercibilidade? Não, a gente não viu nada sendo aplicado de forma, por meio de força. Inexigibilidade? Não, gente, inexigibilidade é algo que não é exigido, então não existe. Autoexecutoriedade, é isso aí, é o que a gente viu. Autoexecutoriedade, as sanções de interdição e a apreensão dos alimentos vencidos foram feitos sem a autorização prévia do Poder Judiciário, do juiz, e isso é possível, tá? E discricionariedade não, então letra correta é a C, tá? Muito bem. Pessoal, então aqui a gente encerra essa aula de poderes da administração, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, que vocês continuem aí acompanhando a gente e a gente se vê na próxima aula.